Fala galera, beleza? E aí galera do Top Vestibulares, professor Álvaro Maio de novo aqui com vocês na terceira aula sobre cruzadas e na quarta aula sobre a crise da Idade Média, beleza? Na nossa aula passada teve um corte porque eu contratei uma mão de obra barata de 9 anos de idade e quando eu disse para chegar perto de 7 minutos é para ele me avisar e ele parou. Tinha uma pergunta no canto da tela, né? Ou seja, quais as grandes consequências das cruzadas, ok? Tá? Então essa última aula aqui sobre as cruzadas a gente aborda justamente essa temática, as consequências das cruzadas. Nós estávamos discutindo que, por exemplo, se você olha hoje para a região da Palestina, para a região da Ásia Menor, que a gente chamou de Turquia, né? Para aquela região ali do Oriente Médio, você não tem colonização cristã. Ou seja, houve uma dominação por um curto período e foi efêmero, né? Foi curto, não foi duradouro. Então os muçulmanos, na realidade, conseguiram enraizar a cultura na região. Então não há o domínio, certo, cristão na região. Então, assim, sob viés religioso, as cruzadas teriam sido um grande fracasso, sob viés religioso. Em compensação, gente, sob viés religioso tem uma consequência bem aqui, ó. A ampliação da intolerância religiosa. Sob o signo das cruzadas, há uma ampliação da perseguição dentro do continente europeu, tá bom? Principalmente, por exemplo, de muçulmanos, mas também, por exemplo, de judeus, tá certo? Tá? De usurários de todo tipo. Na Península Ibérica, então, isso foi muito forte. Daí, muitos judeus fugiram, por exemplo, com o passar do tempo, né, para as Américas, se transformaram em cristãos novos. Então, você tem uma perseguição muito forte dessa época também, tá bom? Então, você tem uma ampliação da intolerância religiosa. Agora, uma coisa é certa, né? Pode não ter havido uma conquista direta de Jerusalém, mas os cristãos conseguiram liberar várias regiões no norte da África, como por exemplo portos no Egito, no Marrocos, tá? E também na região da Palestina e da Ásia Menor, região da Turquia ali, tá? Que era o Império de Constantinopla. Então houve uma reconexão entre o Oriente e o Ocidente. O Mar Mediterrâneo que estava fechado, no caso para a Europa Ocidental, você tem a reabertura do Mar Mediterrâneo, com a reativação do comércio com a região oriental. Com essa reativação do comércio, o que vai acontecer? As regiões de feiras medievais, que eram sazonais, elas começam a ficar fixas e determinadas regiões vão se desenvolvendo em perspectiva de comércio. Atividade primordial, comércio. Você se lembra dos burgos, né? Regiões que vão surgir ali entre postos, cruzamentos, encruzilhadas, é a palavra que eu estava querendo me lembrar aqui, nas encruzilhadas. Isso é um assunto para a aula de renascimento comercial e urbano, aqui a gente só está falando das consequências, tá? Então você vai ter o renascimento do comércio, com o renascimento, por exemplo, de letra caixa, câmbio, coisas que estavam assim em desuso na Europa, devido à medievalidade, à baixa atividade comercial, tudo isso vai voltar. Beleza? Comércio, né? O cheque, que é a letra caixa, tá certo? Os juros, o renascimento das cidades medievais, que é o renascimento urbano, tá bom? Além disso, também você tem alterações no sistema feudal, ou seja, muitos nobres veem a possibilidade de ganhar dinheiro e começam a alterar o sistema de produção medieval. Cobrando dos seus servos, por exemplo, o quê? Maior produtividade dentro de suas glebas, ou seja, lá do terreno, justamente para ter esse excedente e ganhar um extra, né? Ganhar um extra comercializando esses excedentes nas cidades. Então, os senhores feudais observam esse renascimento do comércio como uma oportunidade de ter algo a mais. A Idade Média ela vai mudando devagarinho com o passar do tempo. Os próprios servos começam, na verdade, a enxergar nas cidades, né, uma maior oportunidade de vencer na vida e fugir muitas das vezes da miséria e da fome dentro dos feudos. Então eles começam a fugir. Daí o Jacques Le Goff, grande medievalista francês, ele tem uma frase no livro dele que ele diz assim: os ares da cidade libertam, né? A servidão é a prisão do servo à terra, através de contrato. Ele foge para a cidade, está livre dessas relações servis, né? Beleza? Então você tem essas alterações dentro do feudalismo, tá? Ao mesmo tempo, nessas guerras, muitos nobres vão morrer. E essa morte dos nobres que vão por perspectiva religiosa, por perspectiva de cavalheirismo, ou por cobiça de ter terras nessas cruzadas, nessas guerras, eles vão morrer. E isso é importante para a consolidação do poder político dos monarcas. Olha aí, o fortalecimento das monarquias. Se eu sou um rei e dentro do meu reino existem 50 nobres e eu tenho que dominar esses 50, é uma coisa. Mas essas guerras matam 25 dos 50 nobres, eu tenho que dominar
a metade, então é mais fácil para o processo de centralização política, que é uma das consequências futuras, e fortalecimento das monarquias. O que muita gente não diz, e que está dentro dessa ideia de fortalecimento das monarquias, tá? É justamente que as cruzadas elas também se direcionaram para o Ocidente. São as chamadas guerras de reconquista da Península Ibérica. Nessas guerras de reconquista, qual é uma das grandes consequências? A fundação dos estados modernos de Portugal no século XIII, tá? Século XIV, me perdoem, e da Espanha no século XV. Então essas guerras onde a nobreza ela vai morrendo, vai enfraquecendo e a realeza que lidera os exércitos vai se fortalecendo, é uma das grandes consequências desse processo de cruzadas. Lá na frente, centralização política, ok? Então essas, né, são as principais consequências da cruzada. Mas o grande lance mesmo, gente, reabertura do mar Mediterrâneo, renascimento comercial e urbano, e aí a ascensão de que grupo social? Burguesia, mas isso é para nossa próxima aula de renascimento comercial e urbano, viu? Valeu, um abraço, galerão. Top Vestibulares!